Nesta unidade, nós vamos comentar sobre ondas, né? Sobre o movimento ondulatório. Em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção para uma diferença que existe entre o conceito de onda e de partícula. Se você observar esse esquema aqui da esquerda, você vê que eu tenho uma bola sendo arremessada, né? Onde essa bola ela se desloca, ela muda completamente de posição e ela carrega consigo alguma energia, né? Informação e energia, certo? Se você vê a onda ela tem essa capacidade de passar por um meio, mas ela não transporta, né, uma parte desse meio para nenhum lugar. Ela apenas transporta energia e informação. Por exemplo, em uma bandeira, se você vê uma onda de vento passando aqui na bandeira, né? A onda vai passar, vai fazer a bandeira oscilar em alguns pontos aqui, mas a bandeira ela não é deslocada, ela não deixa a sua posição aqui no mastro, tá certo? Ela não muda de local, assim como a bola mudou completamente de local. Outro exemplo de onda, a nossa luz, né? A luz é visível e outros tipos de luz não visível, ela é um tipo de onda eletromagnética. Ela consegue, ela consegue viajar, né, no espaço, mas ela não carrega consigo nenhuma matéria, apenas informação e energia. Então, resumindo, informação e energia se deslocam nos dois conceitos, no conceito de partícula e onda. Mas a matéria só se desloca, né, de um ponto ao outro quando ela se comporta como partícula, tá certo? Então isso é muito importante para nós que estamos aprendendo a estudar o conceito de ondas, né? Essa diferença entre onda e partícula. A gente pode, inclusive, ver um exemplo, né, dos mais notáveis por nós, que é a onda formada na superfície da água, né? A gente sabe que quando uma superfície de água parada, ela sofre alguma interação, né? Ela sofre alguma influência, né? De muda aquele estado, então vai aparecer na superfície dela cantos altos e baixos, que isso é o que nos dá, né, o conceito de onda. Por quê? Porque esses altos e baixos é justamente a água oscilando naquela posição. A água oscila naquela posição de cima para baixo à medida que a onda passa, mas a água não sai da posição que ela está. A onda viaja na superfície da água, mas a água permanece onde está, certo? É tanto que se eu colocar um pedacinho de isopor boiando aqui na água, o isopor vai ficar subindo e descendo, enquanto a onda estiver passando. Esse, esse fenômeno já tinha sido observado, por exemplo, por Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci, ele até escreveu essa seguinte frase, né, que é frequente que uma onda fuja do seu local de origem, enquanto a água não. Ou as ondas criadas pelo vento no campo de trigo, onde vimos as ondas correndo através do campo, enquanto os pés de trigo permanecem no mesmo lugar. Ou seja, a matéria permanece no mesmo lugar. Né? A planta, o pé do trigo, ele não sai do canto, ele vai oscilar, vai balançar devido à onda de vento que passa, mas ele não sai do lugar, tá certo? Assim como na água, uma bolinha de isopor na superfície, ela não vai sair daquele lugar, vai ficar apenas subindo e descendo devido à vibração das ondas, tá certo? Causada pela onda. Então vamos continuar o nosso estudo. Nós temos como classificar as ondas em três tipos, tá? Nós temos ondas mecânicas, que são ondas que necessitam de um meio para existir,
né? Assim como a onda da água, a onda na bandeira, a onda no campo de trigo, a onda sísmica que passa no caso de um terremoto, a onda sonora que chega aos nossos ouvidos. Todas essas ondas precisam de um meio para existir, para se propagar. E elas obedecem às leis de Newton. O segundo tipo são as ondas eletromagnéticas, que nós já comentamos. Elas não necessitam de nenhum meio para existir, para se propagar, né? É um campo elétrico e um campo magnético que oscilam e ficam um gerando o outro. E eles viajam no espaço, né? Vazio, não precisa de nenhum meio para ela existir, certo? Então, essa seria a nossa segunda classificação. E tem as ondas de matéria. Nesse caso, eu poderia dar como exemplo um feixe de partículas, que seria um feixe, por exemplo, de elétron. O elétron é uma partículazinha, né? Faz parte de um átomo. Se eu conseguir fazer um feixe de elétrons, como é possível fazer em laboratório, esse feixe de partículas, muitas vezes você pode ver propriedades que são propriedades de ondas acontecendo ali, tá? E nesse caso não obedece mais às leis de Newton, né? Eu estou trabalhando com algo muito pequeno, né? Algo menor do que um átomo, né? Então, nesse caso, quem rege essas ondas é a física quântica. E quanto à oscilação que a onda causa, né? Quanto à oscilação que a onda causa, nós temos duas formas de onda. Nós temos a onda transversal e a onda longitudinal. Vamos ver mais um exemplo aqui. Tá certo? Então, aqui eu tenho as ondas longitudinais, né? Que são as ondas em que você vê que a mão aí tá gerando a onda, fazendo a mola ir para frente e para trás, tá certo? Então, essa onda anda para a direita, aqui, para esse lado que está fixo, tá? E um ponto aqui dessa mola, ele vai oscilar na direção que a onda está se propagando, na direção horizontal aqui. Então, a posição de oscilação, né, que essa aqui que a mão faz, ó, para frente e para trás, ela é paralela à direção de propagação da onda. Mesma direção, é paralelo. Então, a gente chama de ondas longitudinais, tá bom? As ondas transversais, que são as que nós vamos trabalhar mais, são ondas em que elas viajam nessa direção, para a direita também, mas que um pedaço aqui da onda, ele vai oscilar de cima para baixo, diferente desse aqui, que era da direita para a esquerda, longitudinal, né? Ela vai oscilar de cima para baixo, tá? Então, observa que a oscilação agora, ela é perpendicular à direção de propagação da onda. A minha onda, quando eu faço essa corda com a posição aqui fixa, faço essa corda oscilar, né, mão para cima e para baixo, então o ponto da corda aqui vai ficar indo para cima e para baixo, mas ele não se desloca para a direita e para a esquerda. Então, isso a gente diz que é uma onda transversal. Então, vamos lá, ó. A onda transversal, um pedaço do meio, né? Do meio que eu digo é de onde a onda está, não pode ser uma corda, pode ser a água. Então, um pedacinho daquele meio oscila perpendicularmente à direção em que a onda se propaga. Enquanto a longitudinal, um pedaço do meio oscila paralelamente à direção em que a onda se propaga. Tá certo? Então, a gente fica com esses primeiros conceitos aqui nesse vídeo. Tá joia?